Santíssima Avó Rosa, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, do Divino Espírito Santo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e também do Santíssimo Profeta, teu sucessor, nosso amado primaz e supremo pastor, nosso querido irmão Aldo. Nós te agradecemos, Santa Avó, pela oportunidade que a Senhora nos concede, na noite deste dia, de nos reunirmos com grande amor na sede de tua Igreja Apostólica para participarmos de mais uma reunião de oração. Sabemos, Santa Avó, que nesta reunião o próprio Espírito Santo do Pai se aproxima para ungir o teu povo, os teus filhos e os teus servos, para nos dar mais união e santificação, para também fortalecer a nossa sabedoria, abrindo o nosso entendimento, para que a cada dia possamos compreender melhor os mistérios da Santa Doutrina e o valor de nossa obediência à disciplina apostólica. Santa Avó, consagro e entrego esta reunião bendita nas vossas santas mãos. Peço à Senhora e ao Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, que unja todo este povo, que abençoa esta reunião, que nos inspire com a graça divina e que possamos ser fortalecidos na fé, no ânimo, no coragem, na alegria, na união e também na saúde, com as virtudes gloriosas da tua bênção, com a graça do irmão Aldo, com a unção do Espírito Santo e também a bênção do Pai e de Jesus nosso Senhor. Recebe por tudo o nosso amor, a nossa glorificação e a nossa gratidão. Louvado seja o vosso santíssimo nome, do primaz irmão Aldo e do poder do nosso Pai, pelos teus filhos na terra, assim como são glorificados na glória de Deus por todos os santos e anjos do reino dos céus. Amém. Cantemos também o corinho 82 do Inário, o Espírito Santo de Deus.
Assim prestou seu depoimento de fé nossa irmã Anne Helen Leal Fernandes Silva, testemunhando em sua carta de 3 de junho de 2023, remetida de Montes Claros, Minas Gerais. Fazia 12 anos de casada e eu não conseguia engravidar. Foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos e mioma uterino. Porém, eu e meu esposo continuamos confiantes, clamando a Santa Vó Rosa e ao Santo Primaz Irmão Aldo que pudéssemos realizar esse sonho. Em maio de 2021, soubemos que eu estava gestante e no dia 16 de dezembro de 2021, dei à luz ao Henri Gabriel. Porém, ele nasceu com cardiopatia congênita. Era um quadro muito grave e precisaria ser operado urgente. Então foi transferido para um hospital em Belo Horizonte. Porém, os médicos diziam que o menino não iria resistir nem mesmo à viagem. Mas meu esposo lhes disse: tenho fé que vou trazer meu filho com vida e assim entregá-lo à minha esposa. Meu filho estava saturando só 18% ao sair do hospital. E os médicos diziam que ao pegar o voo, a saturação cairia ainda mais. Porém, foi ao contrário. Aumentou, chegando a 60% dentro do avião. Então os médicos perguntaram ao meu esposo: de onde vem essa tua fé? E meu marido respondeu: eu sou da Igreja Apostólica, creio na Santa Vó Rosa e no poder do Primaz Santo Irmão Aldo. Ao chegar no hospital, a equipe médica examinou o menino. O cirurgião disse: esse menino não precisa ser operado agora. Podemos aguardar até o 5º dia de vida, pois ele está saturando 90%. Então, no dia 21 de dezembro de 2021, foi realizada a cirurgia com sucesso. E os médicos ficaram admirados com a sua recuperação. Após 13 dias da cirurgia, meu filho recebeu alta e veio embora com meu esposo. E só após 17 dias de nascido, pude ter meu primeiro contato com meu filho. Foi uma emoção muito grande. Hoje o Henri tem 1 ano e 5 meses de vida. É um menino saudável, muito esperto, sem nenhuma sequela da cirurgia. E para completar ainda mais a nossa família, Deus nos enviou outro menino, o Rian Vitor, que tem hoje 4 meses de vida. E veio com perfeita saúde, sem nenhuma cardiopatia. Somos gratos a Deus, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e ao nosso santo e querido primaz e profeta Irmão Aldo, por esses grandes milagres em nossas vidas. Anne Helen Leal Fernandes Silva e o Arley Oliveira Silva, da Congregação Apostólica, em Montes Claros, estado de Minas Gerais. Irmãos, vamos ouvir, cantado pelo coral, o hino Baluarte da Verdade. Quem será
Irmãos, vamos relembrar algumas mensagens dos boletins oficiais de nossa Igreja desde o início de nossa obra, justamente para os irmãos observarem que nada mudou em relação à nossa doutrina e disciplina, que são únicas e genuínas, conforme Jesus orientou a Santa Vó Rosa e ela ao bispo e a missionária para a doutrinação desta igreja. Boletim 359, de 11 de setembro de 1965. Do ponto de vista doutrinário e espiritual, a Igreja Apostólica é forte, porque participa do reino dos céus, donde emana o poder de Deus e de seu divino Espírito Santíssimo. É forte porque está existindo no meio de um mundo corrompido pelo pecado e maldade, em uma geração dominada pelo espírito da desobediência. É verdade também que por si só a Igreja não conseguiria resistir às lutas e aos ataques do inimigo. Por isso evidenciamos que é forte porque o poder emana do reino dos céus. A salvação vem de Deus, a vida e o perdão também. Mas para a Igreja os possuir e ser realmente forte, precisa contar sempre com a graça e a direção de Jesus. E para tanto, carece de ser continuamente justa, ordeira e disciplinada, vivendo em inteira obediência à doutrina e disciplina que possui. Para contentamento de todos, afirmamos que temos ouvido de muitas pessoas sensatas e responsáveis que nos visitam, que nossa Igreja é verdadeira e justa, porque observam a disciplina, a ordem e a unidade reinante entre todos. Este é o testemunho de pessoas que nos visitam. Pois bem, graças a Deus, podemos dizer que nossa Igreja é forte, que marcha firmemente com Jesus. É a Igreja que tem a glória de participar do reino dos céus, do seu poder e de suas virtudes. Rendemos com sinceridade graças a Deus Pai, ao Filho amado Jesus e ao Divino Espírito Santíssimo. E renovamos nosso voto de confiança e esperança na Igreja, nos seus obreiros e membros consagrados. Enquanto vivermos, Jesus vai usando o nosso ministério para aumentar o seu reino, ganhando almas e preparando os santos para a glória de Deus. Vamos ouvir, irmãos, cantado pelo coral, o hino Vitória do Reino Celestial.
vida santa e pura, cheia de ternura, de muito valor, repleta de amor. Vitoriosa vida, santa e sempre unida ao reino da luz, junto com Jesus, vida verdadeira para toda a eternidade, vem como companheiras a paz e a felicidade. Vida de alegria com a Virgem Maria, vida de esplendor com a Santa Voz Rosa, o Consolador. Temos esta vida nesta santa igreja, com a nossa alma e na vida inteira, até o reino do céu. Estimados irmãos apostólicos, 3 espíritos celestiais de grande poder governam o reino celestial e todo o universo, sendo constituído por Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor, e o Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é quem inspira o Pai, o Filho e todo o poder celestial. Esse mistério foi Jesus quem revelou a nossa Santa Vó Rosa sobre este grande poder maravilhoso
que é o espírito de amor, de bondade e justiça, e que todos os santos e anjos são revestidos da unção e virtudes desse poder. Nós, os filhos de Deus, recebemos no ato da conversão, ao sermos batizados, esta unção e virtudes, pois Jesus e Nossa Santa Vó Rosa têm autoridade de batizarem com a virtude do Espírito Santo. O profeta Isaías revela esta verdade quando profetizou sobre a vinda do Messias, o Cristo, que seria enviado por Deus, o Pai, e pelo Espírito Santo, para remir a criatura humana que nele cresce. Assim disse o profeta: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o amado apóstolo São Paulo, em carta aos Romanos, ensinando sobre a virtude do amor, disse assim: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendam, estimados irmãos, sobre a existência do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e do seu infinito poder e autoridade, que não tem começo e nem fim, que é eterno, e que inspirou o Pai e o Filho na criação dos céus e da terra. No livro de Gênesis assim está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. E disse Deus ao seu Espírito: haja luz, e houve a luz. Portanto, Deus, usando todo o poder infinito e eterno do Espírito da Santíssima Trindade, que estava e está com ele, juntamente com Jesus, o Filho primogênito, davam início à existência da terra e tudo que foi criado por esse imenso poder celestial. Esta verdade, estimados irmãos, anunciada e revelada por profetas e apóstolos e pelo próprio Jesus, confirma a existência deste poder maravilhoso que é o Espírito Santo. Se não existisse o Espírito Santo da Santíssima Trindade, como algumas criaturas dizem, não existiria Deus, nem Jesus, nem os céus, nem a terra e nem a milícia celestial de santos, poderosos anjos, querubins e serafins. Portanto, tudo veio através deste glorioso e infinito poder do Espírito Santíssimo, que governa os céus, a terra e todo o universo, juntamente com Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, a milícia celestial e poderosos santos, que foram formados aqui na terra, como nossa mãe, Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, pastor do rebanho de Jesus e do Consolador. Irmãos apostólicos, prestem seu louvor, adoração e gratidão ao Espírito Santo da Santíssima Trindade. Lutem pela consagração e santificação de sua alma,
para contarem sempre com as preciosas virtudes do Espírito Santo que nos são concedidas por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, antes da meditação, vamos ouvir o coral cantar o hino O Templo do Consolador. De coração, que nas horas em que estamos orando, dá-nos sempre a tua unção. Juntos poderosos, junto a Jesus, nosso Salvador. Gloriosos
Nós vimos, irmãos, na leitura desta mensagem, no boletim desta semana, sobre o Espírito Santo da Santíssima Trindade. E realmente, irmãos, é um ministério que só foi revelado pelo outro Consolador. Porque antes disso, ninguém na terra sabia os detalhes desse mistério. Mas conforme Jesus prometeu que o Consolador explicaria tudo o que faltava ele ensinar, foi uma glória muito grande nós aprendermos com a Santa Avó Rosa todos estes mistérios. Não somente por causa dos seus dons, e também porque Jesus sempre esteve com ela, dando a ela todas as orientações sobre a doutrina e disciplina, como também, irmãos, ela era arrebatada aos céus. E muitas vezes ia ao trono de Deus e contemplava não só a pessoa de Deus e de Jesus, como todo o poder que lá existe. E todo aquele poder emana do Espírito do Pai, que é justamente o Espírito Santo. Eu adorava quando a Santa Avó Rosa contava para nós esses detalhes. Também quando o bispo e a irmã Odete ensinavam-nos de púlpito, porque realmente é um mistério que muitas vezes o nosso cérebro, a nossa ideia, o nosso pensamento não alcança. É um mistério muito profundo. Os irmãos vejam, Deus sempre existiu. Nunca começou. E o Espírito Santo dele também. Sempre existiram. E em determinada época, conforme está aqui nessa leitura, o nosso Deus resolveu criar o seu próprio Filho para fazer parte com ele, o Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Então criou Jesus em espírito e verdade. E formou-se então a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é Jesus. E depois o nosso Deus também criou os arcanjos, os serafins, os querubins, que são anjos que principalmente o servem no seu trono. E viu que era bom. Mas Deus também queria organizar um grande exército celestiais, em número grande de anjos e santos. E ele tinha poder com o seu divino Espírito para criar todos somente em espírito no reino do céu. Mas a sabedoria dele foi mais profunda e foi mais adiante, juntamente com seu amor. Então ele resolveu criar a Terra, o espaço sideral, os astros, os planetas e todas as belezas e maravilhas que conhecemos no espaço sideral, como também a natureza na Terra, de um modo belo, perfeito e extraordinário. E aqui, então, criou também o primeiro casal de espírito, alma e corpo, com o plano santíssimo de criar filhos santos, para quando ele quisesse, arrebatava a pessoa para o céu, para ir formando lá os exércitos celestiais em número de santos e em número de anjos. Agora, os irmãos vejam, o poder emana todinho do Espírito de Deus. Foi Deus, através do seu Espírito, que criou Jesus, que criou toda a beleza e glória que contemplamos na terra e no espaço sideral, que criou os arcanjos, os serafins, para adorá-lo em espírito e verdade e servi-lo no seu trono. E foi o poder do Espírito Santo também, junto a Deus e Jesus, que criaram o primeiro homem. E também criaram a primeira mulher, para formar a grande família através de um casal. E poderem então povoar a terra em número enorme de santos e anjos. É verdade que nascem como criancinhas, anjinhos pequeninos, santos, imaculados, puros à imagem de Deus.
mas vivendo na terra santamente, crescendo, tornam-se criaturas adultas, e se forem puras, santificadas, disciplinadas, ordeiras, tementes a Deus, obedientes aos céus, e forem também muito amantes, amando a Deus sobre tudo, com toda a força, fé e coragem, e amando também ao próximo como a si mesmo, que é o primeiro mandamento, mais importante de todos, que Jesus citou em suas pregações. Então, irmãos, não havia o pecado, o plano de Deus era perfeito, e aqui mesmo ele ia criando santos e anjos, através da unção do seu Espírito Santo. Foi assim, irmãos, que ele criou a Santa Vó Rosa, porque ele precisava do outro Consolador. Era necessário restaurar esta igreja, porque no passado, infelizmente, o primeiro casal se deu ao pecado, se separou de Deus, o Espírito Santo de Deus não pôde mais atuar sobre os dois, mas Deus não os destruiu. Deixou que continuasse existindo para que o plano a respeito da raça humana perseverasse, se cumprisse e nascessem criaturas para que Deus pudesse usá-las, principalmente preparando-as para um dia levá-las em espírito e verdade ao reino dos céus. E assim, irmãos, o Espírito Santo foi agindo, apesar das criaturas se dão mais, sempre foi assim, se deram sempre mais ao pecado do que a Deus, em todas as eras, em todas as épocas. Não é de admirar que hoje em dia são mínima a quantidade de pessoas que aceita o Consolador, que aceita o irmão Aldo, que aceita a disciplina desta igreja, que aceita a nossa doutrina. São os mínimos. Se cumpre o que cumpriu-se na época do profeta Noé. Porque o povo estava muito corrompido, porque as criaturas foram se afastando de Deus, apesar que Deus nunca abandonou a raça. Ele e seu Espírito Santo, seus santos e anjos, sempre deram todo o apoio necessário, até a mais do que a humanidade merece. Mas, infelizmente, como eu disse, a grande parte da população prefere o mundo, prefere o pecado, mesmo sofrendo com vícios, com doenças, com pestes, com guerras, com lutas, eles não sabem dar valor a Deus, a Jesus, a Virgem Maria. E na época atual, a maioria não sabe entender a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. E isso para nós não é segredo, porque Jesus, ao prometer o Consolador, ele disse: o mundo não o há de receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habitará convosco e estará em vós. E mesmo na oração sacerdotal, quando Jesus estava na terra cumprindo o seu ministério e orou a Deus, ele disse: Pai, não rogo pelo mundo, porque não creem, mas rogo por aqueles que o Senhor me deu, para que sejam teus e sejam unidos a nós, para que a união perfeita do céu esteja na terra através dos seus filhos santificados. Então vejam, irmãos, que não é de admirar, que é o mínimo do povo que aceita a nossa palavra. No tempo de Noé foi assim. A humanidade estava no alvoroço de pecado. Deus não tinha esperança mais em salvar ninguém, porque se davam ao pecado. Muitos diziam que eram de Deus, mas não o obedeciam, debochavam até dos profetas, e iam matando todos os profetas, um a um, a maioria foram sacrificados.
Então estavam num estado péssimo espiritualmente. E Deus viu que precisava vir o dilúvio, não haveria outra condição. Ninguém mais merecia sua misericórdia. Mas no meio de todos ele achou Noé, um servo justo, consagrado, fiel, santificado, que amava a Deus sobre tudo e que punha em prática os ensinos dos profetas do passado. Então Deus, através de Noé, abriu uma exceção e quis dar a última oportunidade de salvação àqueles que crescem. Então falou para Noé que construísse uma grande arca, uma grande embarcação, porque viria o dilúvio e iria consumir os pecadores. Mas aqueles que crescem e entrassem na arca seriam salvos. E enquanto Noé foi construindo a arca, ele pregava. Assim como nós anunciamos a época do Consolador, anunciamos que no fim haverá o juízo final, e só se salvará os obedientes, os santificados, os fiéis e consagrados, Noé pregava a mesma coisa. Mas o que diziam? Como ele era muito idoso, diziam que ele era um velho caduco, que não sabia o que estava falando e fazia uma grande barca em terra seca, aonde não havia rio. Então debochavam dele e não deram ouvidos a tudo que ele apregoou. Notem que ele não construiu a arca num dia. Entenderam? Foi ele que fez, vai saber quanto tempo ele demorou para construir aquele grande navio, aquela grande embarcação. E todo dia ele pregava, anunciava que o povo se convertesse, que se consagrasse, que deixassem dos erros, que deixassem dos pecados, que vivessem em disciplina, porque senão viria o dilúvio, iria consumir todos os pecadores. Mas debochavam, riam, criticavam, e só creu nele a família. Pelo que consta, os filhos, os netos, os bisnetos, ele devia de ter tataranetos, porque ele era bem idoso. Toda a família dele creu, ninguém mais. E quando Deus viu que era a hora, porque o povo estava debochando tanto dele que era perigoso até matá-lo. Olha como o povo estava ruim, de condição espiritual. Então Deus viu que a arca estava pronta, que ninguém merecia nada, mandou que ele recolhesse a família, e o que Deus mandou, tudo que ele recolhesse, ele recolheu. Aí mandou fechar a arca e calafetar com betume por dentro, para a água não penetrar. E aí o que aconteceu? Começou a chuva. Aí choveu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7, 10 dias, 20 dias. O povo começou a bater na arca, pedindo socorro. Mas não podia abrir, porque estava calafetado. E depois que fosse boiar, ia encher de água e afundar. Então ele não pôde abrir mais. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Então vejam, irmãos, e agora? O Espírito Santo age também como agiu com Noé e a sua família, para ajudá-los a crer, para ajudá-los a ser humildes, para ajudá-los a se converter, para ajudá-los a obedecer à ordem de Deus através de Noé. Foi o Espírito Santo pessoalmente que agiu poderosamente. Só não pôde converter o mundo porque ninguém creu. Mas a família creu e o Espírito Santo agiu poderosamente e positivamente para salvar a família. E com isso preservou a raça. E agora, irmãos, anunciamos o Consolador, anunciamos o tempo da regeneração, anunciamos a vinda do último profeta de Deus.
tudo obra do Espírito Santo de Deus. Porque esta igreja foi formada por Jesus através da ordem e da unção do Espírito Santo. Por isso que é uma igreja pura, consagrada, poderosa, também por causa dos dons da Santa Vó Rosa, que foram dons que o Espírito Santo de Deus deu para ela, em nome do Pai de Jesus, assim que o corpinho dela começou a ser gerado. Deus formou o espírito dela e colocou naquele corpinho um Espírito Santo, cheio de dons, de poderes, de qualidades e de virtudes, para se tornar numa santa de Deus e no Consolador. Obra pura da unção do Espírito de Deus. Entenderam, amados? Então nós anunciamos, também o irmão Aldo nasceu assim, dotado de todos os dons e virtudes para se tornar um grande profeta, com dons proféticos, de unção, de revelação, de visão, de arrebatamento e com o poder de milagres. Todas essas virtudes existem no espírito do nosso irmão Aldo de nascença, dadas por Deus através da unção do Espírito Santo. Tudo emana do Espírito de Deus. Então nós anunciamos, é a última oportunidade, vai chegar o juízo final, porque a humanidade se descamba para um pecado cada vez maior. E a grande parte diz que crê em Deus, mas só crê no corpo. Não consegue crer no Espírito, e muitos combatem a fé no Espírito Santo, dizendo que não existe. Olha que pecado que praticam. Porque Jesus disse, todo pecado vos será perdoado, menos o pecado da blasfêmia contra o Espírito de Deus. E infelizmente a humanidade até debocha quando pregamos sobre o poder do Espírito Santo. Olha como eles estão mal de vida. Mas nós pregamos. Nós anunciamos em nossas reuniões na hora milagrosa, o mundo inteiro já sabe, porque através da internet é uma rede do mundo todo, e todas as nações já estão tomando conhecimento da nossa mensagem e do poder que existe no Espírito Santo de Deus. Tudo emana dele, tudo que é bom. Mas, infelizmente, muitos debocham, conforme está aqui nesse boletim. Muitos não creem mais no Espírito Santo. E acham que é uma história inventada e contada. E é um grave pecado. É como uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas os bons, os humildes, os sinceros, conforme Jesus orou, Pai, eu não rogo para o mundo, mas rogo por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus. Que o Senhor os guarde, os livre do mal e que eles sejam um em nós. Assim como somos unidos nos céus, que eles também sejam unidos em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E nós também, irmãos, pregamos a todos, sem fazer acepção de ninguém, procurando ensinar a doutrina, procurando explicar o valor da disciplina. Porque naquele tempo, quem não obedeceu na disciplina não entrou na arca. Não foi, não. Não foi salvo. E agora é a mesma coisa. Deus é o mesmo e não é brincadeira. E o poder do Espírito Santo é imaculado, perfeitíssimo, poderosíssimo. E é através dele que nos vem o ensino sobre a disciplina, para poder dar salvação aos humildes. Então vejam bem, quando Jesus vier buscar a igreja, os que estiverem em desobediência, não pensam que vão subir, porque não vai. E depois não diga que nós não ensinamos. Porque Noé ensinava, chamavam ele de caduco. Nós ensinamos e muito nos debocham. Mas Noé cumpriu a missão dele e nós cumprimos a nossa.
E só irá subir no arrebatamento quem for fiel a toda doutrina e a toda disciplina. Não é obedecer por miséria, mas tem que obedecer por fartura, por amor a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto. É assim que a nossa obediência é aceita no céu e nos faz merecedores de todas as promessas do testamento de Jesus. Ele deixou promessa de bem-aventurança a todos os seus fiéis. E quem é fiel merece e ele cumpre. Tudo que ele promete, irmãos, ele cumpre na hora certa e nos dá as graças com fartura. Os irmãos ouvirem um milagre que eu li. E são milhões de milagres, eu posso dizer. Essa semana eu fichei 85. Um testemunho mais lindo do outro. Entenderam? Para a hora milagrosa e também para gravarmos em vídeo. Entendeu? Para divulgar os milagres e convencer os humildes que o Espírito Santo voltou a atuar na terra. Através da segunda vinda de Cristo, através do outro Consolador e do Supremo Pastor. Por isso também, irmãos, que nós, ao pregarmos, explicamos que a igreja que não tem o outro Consolador no seu meio, não vence até o fim. Não vence o pecado, não cumpre a justiça de Deus, não merece as revelações dos céus e não ganha sabedoria para entender os mistérios de Deus. Precisa haver o outro Consolador no meio do povo, formado no meio da igreja, como uma coluna eterna, garantindo a vitória desse povo. E nós tivemos essa glória, não por méritos nossos, mas pelos méritos da Santa Vó Rosa. E não só ela mereceu todos os dons, poderes e virtudes do Espírito Santo de Deus, igual a Jesus, como também ela fez o irmão Aldo, participante desses mesmos dons, desses mesmos poderes, desta mesma sabedoria e de todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. É por isso que esta igreja vence, irmãos. Mas para vencermos, precisamos também ser fiéis. Não adianta ficar aqui desobedecendo. Quem teima em desobedecer não está na arca. Pode estar aqui no meio da igreja, mas não está dentro da arca, não. Quando Jesus vier buscar a igreja, vão subir os obedientes, os fiéis, os tementes, mas os que obedecem com alegria, os que obedecem com amor, os que obedecem por respeito ao Espírito Santo, por amor ao Espírito Santo. E Ele é tão bom que nos deu essa reunião especial toda semana, desde o início desta obra. Que é a reunião de oração, onde Ele se aproxima, o Espírito Santo de Deus, para ungir o povo do Consolador, para nos dar fé, sabedoria, entendimento, força, ânimo forte, coragem, saúde, alegria, bom ânimo, consolo, para nos encher de paz e de união fraternal. Principalmente é nessa reunião que nós ganhamos mais unção, assim como na reunião de Santa Comunhão e também de batismo. Mas a reunião de oração é toda semana. E a Santa Vó Rosa nos dizia: vocês querem ser bons obreiros? Querem contar com a unção do Espírito Santo no seu ministério? Vocês, pastores, querem que Jesus unja as tuas mensagens com a unção do Espírito Santo de Deus? Na quinta-feira, ao orarem, peçam sabedoria. É a reunião própria do Espírito Santo de Deus para ungir o povo, para unir o povo, para dar mais fé, ânimo, coragem, sabedoria e entendimento, para que não se dispersem
e para que saibam dar valor à doutrina e respeitem a disciplina que veio do céu. Entenderam, irmãos? E esta é a única. Não tem igreja que tem batismo do Espírito Santo. Não tem. Aliás, quando Jesus mandou a direção fazer esta reunião de quinta-feira, Jesus denominou reunião de oração com a unção e batismo do Espírito Santo. É o título desta reunião que Jesus falou à direção para fazer de quinta-feira a reunião de oração, que é a reunião de unção e de batismo com o Espírito Santo. Então, nós que somos fiéis, consagrados, santificados, ao orarmos nessa reunião, recebemos o batismo confirmando a nossa conversão, confirmando o nosso batismo nas águas, confirmando a nossa unção que recebemos, seja de diácono, diaconisa, presbítero, pastor. Entenderam? É nesta reunião que esta unção é valorizada. Deus nos dá tudo o que precisamos, mas precisamos estar em obediência. Porque se não estivermos em obediência, na hora da oração é melhor pedir perdão. É melhor pedir misericórdia. É melhor pedir para ser convertido. Porque o Espírito Santo de Deus, conforme ouviram nessa leitura, irmãos, não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria, de grande responsabilidade. E nós somos a única igreja que contamos com a unção e batismo do Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade é redobrada. Entenderam? Participamos até da Santa Comunhão, nos alimentamos com o corpo e o sangue de Cristo. Não é um símbolo, é verdadeiramente os elementos transubstanciados. E nós nos alimentamos com o corpo e o sangue de Jesus, como será realizado no domingo que vem. Por quê? Porque Jesus está aqui. E em toda a Santa Comunhão, pessoalmente, Ele unge os elementos com o quê? Com a unção do Divino Espírito Santo, que lhe é peculiar, porque ele possui todo o dom e virtude do Espírito de Deus. Assim como ele concedeu a Santa Vó Rosa, por isso que esta igreja é vencedora, porque o Consolador está conosco até o fim, nos levando de vitória em vitória. Por quê? Porque pôde preparar o seu sucessor. E o irmão Aldo também é dotado de todas as virtudes do Espírito Santo. Agora vejam ao contrário, irmãos, quem não crê. Há pessoas que debocham da Santa Vó Rosa. Há pessoas que debocham do Santo Irmão Aldo. Há pessoas que caluniam o Santo Primaz. Agora vejam, irmãos, quanto que Deus é misericordioso. Porque se tais pessoas vierem a se converter a esta fé, o Espírito Santo de Deus tem tanto poder até de transformar um joio em trigo. E esse poder Ele deu a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Entenderam, irmãos? São os únicos santos que contam com a participação em todos os dons, poderes e virtudes do Espírito Santo de Deus. Agora, notem a nossa responsabilidade. Nós sabemos dessas verdades e temos o dever de crer. E muito mais é comprovado tudo isso pelos milagres. Entenderam? Os irmãos viram a carta que eu li. O grande milagre redobrado que essa família recebeu. E são milhares de testemunhos. A doutrina ensina e o milagre prova
que o poder da Santa Vó Rosa é verdadeiro, que o poder do Santo Irmão Aldo é verdadeiro e que o Espírito Santo de Deus está ao nosso favor. Então, meçam, irmãos, a nossa responsabilidade. Entenderam? Se você vai na escola com a saia para cima do joelho e depois vai fazer solo de longo, você está glorificando o Espírito Santo de Deus? Ou está fazendo pouco caso dele? Se você vem na igreja com uma roupa e lá fora usa calça comprida, e é mulher, você está glorificando o Espírito Santo de Deus? Está honrando o corpo e o sangue de Jesus que se alimenta na Santa Comunhão? Ou está fazendo pouco caso dele? Se você bebe cerveja, vinho, fuma escondido, vai em lugares proibidos e peca, depois vem na igreja como santinho, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem se converter direito, você está honrando o Espírito Santo ou está fazendo pouco caso dele? Então, meçam a nossa responsabilidade. Se Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, olha o perigo que tais pessoas estão correndo. Agora, notem também o tamanho da misericórdia do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria, que ainda suporta a presença dessas pessoas com a esperança, penso eu, de que algum dia se convertam. Porque se causam escândalo ao mundo, o escândalo é um pecado que não tem perdão. Se deixarem outras pessoas se perderem por sua culpa, dificilmente se reconciliarão diante de Deus para merecer o batismo e a unção do Espírito Santo, que é o que garante a nossa vitória. Se a Santa Vó Rosa não merecesse isso, nem o irmão Aldo, esta igreja não existiria. E nenhum de nós iríamos gozar de um galardão no céu. Um ou outro poderia ser salvo por misericórdia, indo para o descanso, para aprender lá o que é a justiça de Deus e o que é o valor do Espírito Santo. Porque, do contrário, ninguém se salvaria. Agora, nós sabemos, nós não somos inocentes. Nós conhecemos a doutrina, conhecemos a disciplina. Muitos de nós vimos pessoalmente o ministério da Santa Vó Rosa, o sacrifício que ela fez por nós. E Jesus chegou a dizer: o sacrifício desta minha serva é maior do que o meu. Eu carreguei uma cruz de madeira nos 3 anos do meu ministério. Mas esta minha serva é 15 anos, naquele tempo era 15 anos, é 15 anos que carrega uma cruz de ferro e a cada dia ela é crucificada por amor à minha igreja. Entenderam? E o que mais fez ela sofrer? Aplicar a disciplina, ensinar a disciplina, implantar a disciplina. E ela o fez com maestria, com amor, com perdão, com misericórdia, ajudando as pessoas a obedecerem. Ela comprava até saia. Eu me lembro. Às vezes ela ia ensinar uma irmã que estava de saia curta. Ela não judiava como alguns pensam. Nunca foi braba e nunca foi nervosa. É pecado dizer que ela era braba e nervosa. Ela nunca foi. Ela tinha autoridade para salvar, e poder para converter, e poder para perdoar. E às vezes a irmã falava: vó, eu não tenho dinheiro para comprar outra saia. Por isso que eu venho com essa. Ela dava do dinheiro dela, eu vi muitas vezes. Ela dar dinheiro dela, não era da igreja, para aquela irmã comprar uma saia. Entenderam?
Então ela fez de tudo por amor a nós, implantando uma disciplina santa para nos salvar. Quem sabe e não obedece o que está fazendo, debochando dela e do Espírito Santo, que deu a ela toda a sabedoria, todo o dom e toda a virtude de abrir os nossos olhos para podermos ser fiéis e um dia merecer o nosso galardão na glória de Deus, e enquanto aqui vivermos, servirmos esta igreja com amor, fé, humildade, consagração e santidade. Entenderam? Muitos receberam conselho pessoalmente do irmão Aldo. Eu cheguei a ver até naquela fila. Quantas vezes ele aconselhava. Quem obedeceu está feliz em nosso meio. Mas quem não quis ouvir e até se rebelou contra ele, irmãos, aonde que está? Aonde que estão? Entenderam? Eu não vou fazer juízo, mas aqui não estão, não. Entenderam, irmãos? Então nós precisamos ter essa responsabilidade, não é levar tudo na brincadeira. Se essa igreja é do céu, é do Espírito Santo, e os nossos diretores sofreram tanto para nos ensinar, inclusive o bispo e a irmã Odete, quantos sofreram de injúria, de calúnia e de perseguição, por causa de nos ensinar a verdade. E hoje estão no céu. São 4 heróis desta igreja. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o Bispo e a Irmã Odete. Estão nos céus, garantindo a nossa vitória. Então, irmãos, é com essa responsabilidade que temos que encarar esta igreja. E a igreja não é a parede, não é o templo, somos nós. E aonde estivermos, temos que representar esta igreja. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, que às vezes não são da igreja, seja na rua, aonde estiverem, numa repartição pública, num banco, num mercado, aonde forem. Ali está a igreja apostólica, representada por um irmão, representada por uma irmã. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Porque eu lhes digo, quem for fiel tem tudo com Deus. Tudo. Na vida presente, na vida futura e no reino do céu. Porque sabe respeitar a unção do Espírito Santo que é dispensada com fartura em nosso favor. Entenderam? Então vigiem. Orem, quem tem alguma fraqueza, hoje é reunião de oração, é reunião de batismo com o Espírito Santo, é reunião quando o Espírito Santo de Deus se aproxima para nos dar toda a união e toda a vitória e toda a força. Então peçam em oração. Alguns, quando a gente vai pregar, vai beber água, vai no banheiro, vai ligar celular, quando não vão namorar lá fora. Como é que vai aprender o que eu estou ensinando? Nunca. Mas eu lhes digo, já sabem, mas estão fazendo pouco caso de quem? Não é de mim, não é de nós. Estão debochando de Deus, porque esta igreja é dele. É fruto da unção do seu Espírito, é fruto do sacrifício de Jesus. É fruto do sacrifício da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Todo o reino do céu está empenhado ao nosso favor. Ai de nós se não estivessem. Por isso que o irmão Aldo foi. Antes de ir, ele trouxe muitos anjos, trouxe todos os profetas, trouxe muitos apóstolos, para familiarizar a nós e eles conosco, na obra da igreja. E hoje em dia, irmãos, todo o exército celestiais estão ao nosso favor, nos dando toda a vitória e proteção. Não fosse assim, esta igreja não teria existido mais. Mas o irmão Aldo foi para isso, para garantir a vitória deste povo.
e para nos dar também maior participação na sabedoria do seu Espírito, na unção da sua bênção e na graça protetora do Espírito Santo de Deus. Então, tenham essa responsabilidade. Sejam fiéis. E aqueles que são fiéis, que têm amor a esta obra, que até se sacrificam pela igreja e que servem, seja no ministério de corista, regente, músico, solista, diácono, diaconisa, presbítero, pastor, itinerante, e que fazem isso com amor. E aqueles que são membros fiéis, consagrados, obedientes, santificados, muitos até nos seguindo através da internet e da hora milagrosa. Eu faço esse apelo, não imitem os desobedientes. Não pensem, ela pode, eu também posso. Entenderam? Se ela é pecadora, você vai ser igual? Aonde está teu amor? A tua responsabilidade de apostólico ou de apostólica. Entenderam, amados? Então, imitem os fiéis, imitem os consagrados, imitem os santificados. Há alguns que dizem, eu recebi desaforo, eu não vou mais nem servir essa igreja. Irmãos, que desaforo Jesus recebeu? Todos. E não foi só desaforo e perseguição. Foi prisão, deboche, recebeu chicotadas, furaram ele com lanças, debocharam dele, caluniaram, injuriaram, debocharam, cuspiram nele. E fizeram ele carregar descalço uma cruz pesadíssima, até o Gólgota, até o Calvário, machucando todos os pés e todo o corpo. E depois, com cravos horrendos, o crucificaram e ainda debochavam. Se tu és o Cristo, desce daí. Salva-te a ti mesmo. Entenderam? E o que ele fez? Por acaso ficou com raiva? Por acaso disse, se eu soubesse eu não vinha servir a Deus? Por acaso ele disse, arrependeu de ter vindo? Por acaso ele desprezou aqueles homens? Se vingou? Ele ainda salvou um ladrão do lado dele, porque o outro debochava. Se tu és o Cristo, desce daí e tira nós dessa cruz. Mas um do outro lado era humilde. E viu a humildade de Jesus. Viu que o Espírito Santo estava nele. Porque ele era humilde, amoroso, perdoador, paciente, longânimo, prudente, temperante e moderado, e não abriu a boca para condenar ninguém. Então ele falou, se esse não é o Cristo, quem será? Então ele disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus sofrendo todas as dores que os irmãos possam imaginar. Porque era a morte mais cruciante, mais dolorida, mais sofrida, era uma condenação feita para castigar as piores pessoas da sociedade. E ele sem dever nada, puro, santo, imaculado, santíssimo, não abriu a boca para condenar ninguém, ainda falou para aquele homem, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se preocupou até com sua mãe. Ele viu a Virgem Maria chorando aos pés da cruz. E viu São João chorando ao lado dela. O que ele fez? Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele se preocupou com os outros, não com ele. E ainda deixou o recado
que ela seria a mãe dos apóstolos e que os apóstolos seriam espiritualmente filhos dela, para serem por elas dirigido, consagrado, consolado e animado e receberem os conselhos de mãe. Ele pensou em nós também, porque sabia que iria ressuscitar e que iria também, na época certa, cumprir com a promessa. Enviar o outro Consolador e o Supremo Pastor para restaurar a sua verdadeira igreja, ungida pelo Espírito Santo, para proporcionar a última oportunidade de salvação a toda a raça humana, principalmente aos bons, aos humildes e aos sinceros. E depois que tomou todas as atitudes necessárias, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Entenderam? Olha a vingança dele. Ele tinha vingança? Nunca. Nunca. Só tinha amor, caridade, bondade, justiça. Era ungido pelo Espírito Santo de espírito, alma e corpo. Irmãos, essa é a unção que a gente tem que pedir. Porque o mundo é contra nós. Nós estamos em terreno inimigo. E todas as lutas vêm para querer nos derrubar, para querer impedir que a gente continue servindo. Principalmente quem é muito fiel, é um membro consagrado, santificado, dedicado à igreja, é um obreiro fiel que serve a igreja com amor, é um corista, um regente, um solista, que em tudo obedece ao ensaio, à disciplina e canta com fé, com santificação. Entenderam, amados? Tudo isso é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esta oportunidade. Então, o nosso dever é nos consagrar a cada dia. Cada um sabe do seu defeito. E o poder das trevas também sabe. Ele conhece o ponto fraco de cada um. Ele não vai tentar uma pessoa beber cerveja se ela não gostar. É o ponto fraco dela, é ali que ele vai tentar. Ele não vai tentar o outro a fumar se o outro não está com saudade lá do cigarro. É o ponto fraco dele. É naquele ponto que o poder das trevas vai agir para derrubar a pessoa. Cada um de nós sabe do ponto fraco. E o que nós temos que fazer? Na reunião de quinta-feira, Santa Avó nos ensinava: orem com fé. Se for preciso, peçam perdão. E roguem a unção, a graça e a virtude, e principalmente a sabedoria. Porque um filho de Deus que tem sabedoria, ele tem disposição e condições de se defender do mal. E se vem alguém fazer uma fofoquinha, falar mal desse, falar mal daquele, falar mal do outro, aquele que tem a unção do Espírito Santo e tem sabedoria, o que ele faz? Em pensamento ele ora: Santa Avó, tem misericórdia dele, que ele está acusando todo mundo. Me ajude também a ser amoroso e perdoador. E se for verdade, ajude essas pessoas a não fazer mais esse erro. Entenderam, irmão? Não fica com raiva, não entra na panelinha da rodinha e da fofoca para falar mal dos outros. Não aceita injustiça que o outro está falando. E não condena o outro. E nem as pessoas que o outro está acusando. Não condena ninguém. O silêncio é a melhor resposta. E em oração, peça a Santa Avó, tem misericórdia daquele que está fofocando e dos outros dos quais ele está falando mal. Peça entendimento, peça sabedoria na quinta-feira. E vocês, irmãos, terão condições de se livrar até de briga. Porque a avó ensinava: quando um não quer, dois não brigam. Então, se tem alguém que te ofende, cale-se. Em um pensamento, peça a Jesus. Ela dizia a Jesus naquela época: peça a Jesus
que perdoe ele. E quando ele precisar de ajuda, você ajuda. Com o mesmo amor. Porque se você perdoa, você sente paz, você sente consolo, você sente alegria, felicidade e saúde. Porque a unção do Espírito Santo te unge ainda mais. E o perdão é a coisa mais gostosa que existe. A avó me ensinava assim. Quando a gente perdoa, é a coisa mais deliciosa que tem. Porque a gente, além de não se separar de Deus, a gente merece mais bênção, merece mais unção, merece mais virtude do Espírito Santo, merece consolo, saúde, ânimo, alegria e fé. Perdoar é o que existe de melhor nesta terra. E a gente não perde a comunhão com Deus, e nem a salvação, e não perde a paz. Então é melhor se calar, em espírito perdoar, e rogar a Jesus pela pessoa que está te ofendendo. Quando alguém me ataca a pedra, eu ataco o pão. Era assim que ela ensinava, entenderam, irmãos? Agora, às vezes, tem dois na igreja, às vezes por causa de uma chave, sai uma encrenca que quase precisa fechar a congregação. Porque ninguém quer se humilhar, um quer mandar no outro, um não quer perdoar o outro, e um fica falando mal do outro para a família, para os filhos, ainda dividindo os ânimos. E não é isso que a doutrina ensina. E na reunião de quinta-feira, precisamos pedir sabedoria para sermos fiéis e ajudarmos o irmão Aldo a salvar. E jamais queremos deixar de servir a igreja. Porque se os outros são contra nós, a igreja não tem culpa. O culpado é o poder das trevas que quer te derrubar. E como é que a gente vai derrotar o poder das trevas? Perdoando. Jesus ressuscitou por quê? Porque ele perdoou. Se ele morresse com raiva, ele não ressuscitava, não. Mas ele faleceu com consolo, com paz, com bom ânimo, imaculado, santíssimo, amando a Deus e ao próximo, com o perdão. Foi por isso que ele venceu. A Virgem Maria venceu assim, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo venceram assim, e todos os santos que estão galardoados nos céus venceram assim. Então é o que nós devemos fazer, irmãos, perdoar, esquecer. E quem esquece, quando o outro precisa, você vai e ajuda, com o mesmo amor. Nem lembra que ele te ofendeu, porque você perdoou. O perdão de Deus é assim, ele perdoa e esquece. Não lembra mais. E aquele pecado ele não vai cobrar nunca mais daquela pessoa. Entenderam, irmãos? Então façamos assim, a doutrina nos ensina, e com isso, sendo fiéis, a gente valoriza a unção que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós, para a nossa vitória, vitória da nossa igreja e vitória do reino dos céus. Sejam fiéis, tenham amor ao seu semelhante, sejam obedientes com alegria, e a graça do Espírito Santo jamais lhes faltará. Eu convido que fiquem em pé para as orações. Vamos cantar do inário o corinho 176. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição. A ti, ó Santa Rosa,
Orem por alguns minutos com muito amor para receberem a unção do Espírito de Deus. Amém. Santíssima Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, teu sucessor, nosso primaz, supremo pastor e profeta de Deus, mais uma vez te glorificamos e pedimos novamente a tua bênção, a tua unção e virtude. Unja com sabedoria estes teus filhos, vó. É família apostólica. Assim como a família de Noé se salvou, a família apostólica vai se salvar, sendo fiéis, consagrados, puros e santificados, formada por milhões de filhos de Deus, obedientes à tua santa vontade. Portanto, dá a eles toda a virtude, toda a graça, unção, consolo, perdoa aqueles que se arrependeram de alguma falha e dá a todos muita força, coragem, sabedoria, ânimo e o dom do amor. Querida avó, também apresento a Senhora em nome do irmão Aldo, estes cujos nomes estão nessa caixa de oração sobre o altar. Peço a cura dos enfermos, emprego aos desempregados, união entre os casais, união entre pais e filhos, e que todos os que estão internados, esperando uma cirurgia, as mães também, esperando para dar à luz os seus filhinhos. Peço a todos, Santa Avó, a tua graça, a tua bênção, a tua unção, a tua virtude, que a senhora possa curá-los e resolucionar na vida deles todos os problemas que os afligem, para a glória do nosso Deus, do Pai, do Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Santa Avó, dá-nos também a tua bênção, despede-nos na tua paz e no teu amor, com ação e bênção, virtude da tua graça e do Santo Irmão Aldo. Amados irmãos, recebam assim com muita fé essa bênção gloriosa que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos concedem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Maria Santíssima. E que o nome Santa Avó Rosa da Senhora seja glorificado por esses seus filhos, assim como a Senhora, o Irmão Aldo e o nosso Deus são honrados e louvados no reino do céu por todos os santos e anjos da glória do nosso Pai. Amém.